atenção. Quantos erros contra os pobres cometeu esta nação, até guerra fratricida de cortar o coração. Tanta gente aqui mataram, tanto sangue derramou, e a mancha desse erro nunca, nunca se apagou. A ferida ainda tá aberta, muita coisa não mudou. Estou começando hoje uma série de visitas a regiões simbólicas do Brasil, para refletirmos juntos sobre o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Batizei essa série de Em Busca do Brasil Profundo. Ela começa aqui, em Canudos, no Alto Sertão da Bahia, palco no final do século XIX de uma das mais sangrentas e absurdas guerras civis que abalou o Brasil. Algumas coisas mudaram no Brasil e no sertão nordestino desde então, mas infelizmente muitas outras permanecem praticamente iguais. Aqui se praticou um dos maiores genocídios brasileiros. Aqui se fabricaram as primeiras fake news. Aqui, o braço armado do Estado atingiu cidadãos pobres e indefesos. Aqui, a Primeira República se consolidou, massacrando inimigos imaginários. Aqui, se torturou e matou com requintes de crueldade. Aqui, nasceu a primeira censura profissional e moderna à imprensa. Aqui, o Brasil branco e civilizado quis soterrar o Brasil profundo. Como podemos ver, muito do que aconteceu mais de 100 anos atrás se repete hoje, de várias maneiras, no Brasil. Apenas alguns personagens e alguns roteiros são um pouco diferentes. Como começou essa tragédia? É uma história longa que pode ser resumida em poucas palavras. Miséria, fome, seca, desespero, desigualdade, delírio místico e intriga política. Para se ter uma ideia do que era a fome e a seca, basta lembrar que em 1877, apenas 10 anos antes da guerra, o Nordeste sofreu uma seca tão cruel que nela morreram mais de 100 mil pessoas, em apenas um ano. Sabe o que é isso? É quase o mesmo número de nordestinos que já morreram de Covid na atual pandemia. Outros números também mostram que a tragédia social brasileira continua. Temos hoje no Brasil quase 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas que passam fome e 116 milhões com pouca comida. Apesar de muitos governos terem dito e estarem dizendo que transformaram o Brasil, a situação ainda é trágica. Uma nova Canudos, cruel e silenciosa, ainda desafia a consciência nacional. Como não se conseguia vencer o povo na mão, várias armas que usaram, rifle, fogo e canhão, e meteram fake news pra ganhar no tapetão. E meteram fake news pra ganhar no tapetão. Pensam que as fake news são produtos da internet? Vocês se enganam. O primeiro laboratório brasileiro de fake news foi esse sertão pobre, perdido e abandonado. Tanta gente aqui mataram, tanto sangue derramou, e a mancha desse erro nunca, nunca se apagou. A ferida ainda tá aberta, muita coisa não mudou. Como começou essa tragédia? É uma história longa que pode ser resumida em poucas palavras. Miséria, fome, seca, desespero, desigualdade, delírio místico e intriga política. Na segunda metade do século XIX, um místico começou a andar os sertões pregando o evangelho e fazendo caridade. Este homem, o cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, não era um sábio e nem mesmo que se pode chamar de uma pessoa normal, mas tinha um grande fervor, entrega e despojamento dos bens materiais. Depois de 20 anos de peregrinação pelas regiões mais pobres da Bahia, ele decidiu fundar Canudos.
para ele uma espécie de terra prometida. Os que vieram para cá traziam a marca da escravidão ou da semi-escravidão das fazendas dos grandes senhores. Estavam fugindo da fome, da sede, da injustiça e da desesperança. Perdidos, desassistidos, abandonados, porém inconformados, eles buscavam um líder, um caminho e um lugar. Não sabiam exatamente o que queriam, mas sabiam o que não queriam. Há muita diferença, mas também muita semelhança entre eles e os desassistidos que inundam hoje nossas cidades e nossos campos. O Brasil precisa recuperar a esperança de todos eles. Milhares de sertanejos abandonaram seus lares e vieram morar aqui. Foi o que bastou para que fazendeiros e líderes políticos da região tecessem uma série de intrigas e essa rede de interesses e intolerância envolvesse todos os escalões da República. Em pouco tempo, o país inteiro declarou guerra a um povoado minúsculo, perdido nos grotões mais remotos. As fake news haviam transformado Canudos no inimigo número 1 da República. Inimigo nunca fui desta pátria onde nasci. Meu amor era tão grande que eu nunca percebi que o Brasil nunca enxergou tanta dor que eu sofri. Precisavam de um motivo, minha sentença de morte. Eu que era inocente, paguei por ser do meu norte. Inventaram só mentiras pra selar a minha sorte. Inventaram só mentiras pra selar a minha sorte. Pensam que as fake news são produtos da internet? Vocês se enganam. O primeiro laboratório brasileiro de fake news foi esse sertão pobre, perdido e abandonado. Sabem como? Para justificar a guerra, a imprensa brasileira inventou que Antônio Conselheiro fazia parte de um complô internacional para restaurar a monarquia. Mentiu que havia instrutores militares estrangeiros treinando os seguidores do Beato e que navios armados se preparavam para invadir o Brasil. Tudo supostamente financiado pelas realezas europeias. Acha tudo isso absurdo? Escute o resto. Em uma jogada ensaiada com agências de notícias internacionais, mandavam textos falsos para Nova York e as agências americanas retransmitiam essas fake news para os jornais brasileiros. Isso por acaso lembra alguma coisa que acontece hoje em dia? Os brasileiros só vieram a ter consciência dessa barbaridade e do fabuloso erro político graças a um gênio arrependido, o engenheiro militar e escritor brilhante Euclides da Cunha. O Brasil não aprendeu a entender nossa pobreza. Hoje a guerra se espalha contra o povo e a natureza. Matam pobre nas favelas e destrói nossa grandeza. Vou contar uma história, preste muita atenção. Quantos erros contra os pobres cometeu esta nação, até guerra fratricida de cortar o coração. O primeiro laboratório brasileiro de fake news foi esse sertão pobre, perdido e abandonado. Sabem como? Para justificar a guerra, a imprensa brasileira inventou que Antônio Conselheiro fazia parte de um complô internacional para restaurar a monarquia. Com a opinião pública ludibriada, armou-se uma gigantesca operação com as armas de guerra mais modernas no mundo, inclusive 21 canhões pesados, alguns deles parecidos aos que viriam a ser usados anos depois na Primeira Guerra Mundial. 10 generais e até um marechal vieram para o fronte aqui, neste solo árido que eu estou pisando, e quase perdem a guerra para um bando de guerreiros famintos e pessimamente armados.
Aqui, nesse exato lugar, ocorreu uma terrível batalha. Até hoje é conhecida como Lagoa do Sangue. Depois de um ano de guerra e seguidas derrotas das tropas do governo, Canudos foi finalmente dizimada, sem se render. Os que não foram mortos por balas foram degolados e seus corpos deixados insepultos para serem devorados por cães e animais selvagens. Os brasileiros só vieram a ter consciência dessa barbaridade e do fabuloso erro político graças a um gênio arrependido, o engenheiro militar e escritor brilhante Euclides da Cunha. Ele veio para aqui acreditando nas fake news, mas quando viu a realidade se assombrou e teve a coragem e a dignidade de denunciar o genocídio no seu maravilhoso livro Os Sertões, um dos maiores clássicos da nossa literatura. Isso aqui é um simples espelho, desse que se compra em qualquer feira do interior. E esse aqui é um moderno smartphone. Com um espelho como esse, Euclides da Cunha criou um sistema de troca de mensagens por código Morse e ensinou o exército a se comunicar daqui de cima do Monte Santo com as tropas no fronte a dezenas de quilômetros, lá perto de Canudos. Ele se arrependeu profundamente quando percebeu, tempos depois, que com seu invento simples havia ajudado involuntariamente a carnificina de Canudos. O smartphone é uma das maravilhas da tecnologia moderna. Com ele nas mãos, podemos fazer coisas boas ou muitas coisas ruins, como, por exemplo, destruir a vida e a reputação de outras pessoas com fake news. Eu sou vítima disso e sei o quanto sofro com elas. A política é também um instrumento que pode ser usada para o bem ou para o mal. As pessoas do bem usam a política para fazer o bem e as pessoas do mal usam a política para fazer o mal. Há ainda um tipo especialmente perigoso, o que finge fazer bem quando, na verdade, está fazendo mal. Mas quem decide as pessoas que vão governar é você. A responsabilidade final é sempre nossa. Não esqueça disso. Eu ouvi a professora Valnice Nogueira Galvão dizer com muito acerto que enquanto o processo de modernização capitalista do Brasil não terminar, o livro Os Sertões precisa ser lido todos os dias para se entender o que está se passando com os pobres do país. A guerra sem quartel que a nação promove contra os pobres, o genocídio dos jovens negros nas periferias de São Paulo, a ocupação militarizada das favelas do Rio de Janeiro e muitas outras coisas. Aí eu pergunto, esta sociedade ancestral e essa tragédia podem ser vencidas? Podem sim. Elas sobrevivem em vários níveis, destruindo sem parar vidas e sonhos. Mas há remédio para isso. Esse remédio não está nem na barbaridade de Bolsonaro, nem na demagogia de Lula. É preciso um novo projeto nacional de desenvolvimento capaz de fazer o Brasil florescer. Neste mundo eu não temo dor, tristeza ou escuridão. Só não quero ser escravo, saibam assim não vivo não. Pois se lutando eu morrer, de mim nasce 1 milhão. Essa planta se chama favela. Ela só dá aqui no sertão, pois nunca nasce perto do mar. Mas como então essa planta do sertão deu nome aos morros cariocas? Canudos não se rendeu e foi toda dizimada, mas ficou uma lição que vai ser sempre ensinada. Ou se resolve a miséria, ou a nação não vale nada. Ou se resolve a miséria, ou a nação não vale nada. Depois de um ano de guerra e seguidas derrotas das tropas do governo, Canudos foi finalmente dizimada, sem se render. Os que não foram mortos por balas foram degolados e seus corpos deixados insepultos para serem devorados por cães e animais selvagens.
As marcas dessa tragédia estão inundadas pelas águas desse açude, construído durante a ditadura militar. Aqui embaixo estão as ruínas de Canudos, ossos e outros fragmentos. Mas a memória do que aconteceu continua muito viva em toda a região. Essa planta se chama favela. Ela só dá aqui no sertão, pois nunca nasce perto do mar. Mas como então essa planta do sertão deu nome aos morros cariocas? O ponto de união é a miséria, o abandono e a injustiça. Ali mais adiante ficava o Morro da Favela, onde havia muitas dessas plantas e onde as tropas do exército se escondiam para atacar Canudos. Soldados pobres, a maioria negros e pardos, se acotovelavam ali para atacar seus irmãos, igualmente pobres, pretos, pardos e índios. Terminada a guerra, os soldados ainda mais pobres e mais maltrapilhos voltaram para o Rio. Lá não receberam o soldo que lhes prometeram e ficaram mais miseráveis do que eram antes da guerra. Sem emprego e sem casa para morar, ocuparam os morros perto do centro do Rio. E numa trágica ironia, passaram a chamá-los de favelas. As mesmas favelas onde hoje moram seus descendentes negros, pardos e pobres, que morrem em uma guerra diária, interminável, dramática e injusta, vítima de balas da polícia, das milícias e do narcotráfico. Esse absurdo precisa acabar. Os brasileiros pobres não podem continuar morrendo nessa guerra sem quartel. Na época, as elites fizeram passeatas da Rua do Ouvidor, no Rio, contra os miseráveis de Canudos, e pediam que eles fossem dizimados. Criou-se uma guerra do país inteiro contra um minúsculo povoado perdido nos sertões. Hoje, as elites brasileiras não fazem manifestações diretas contra os pobres das favelas, os pobres dos sertões e os pobres de todas as periferias, mas utilizam as armas da usura, da ganância, do preconceito e do esquecimento. Hoje, um Brasil cego fecha os olhos para os bairros da periferia, para as cidades da periferia, para os estados da periferia. Não veem que, tirando as oportunidades dos pobres e das classes médias, estão se empurrando o Brasil cada vez mais para a periferia do mundo. Chega! Precisamos colocar nosso povo e nosso belo país no centro do progresso e das decisões mundiais. Este é o seu verdadeiro lugar na história. Esse sol inclemente, esse povo heróico e abandonado e a crueldade da guerra provocaram uma mudança de consciência em Euclides da Cunha. Com os pés fincados nesse mesmo solo e debaixo deste mesmo sol, eu peço a Deus uma virada de consciência em todos nós. O Brasil não vai resolver sua tragédia social com o abandono dos pobres, como faz Bolsonaro, nem com a enrolação e distribuição de migalhas aos miseráveis, como faz Lula. Muito menos com o abandono da classe média, como fazem os dois. Não vai diminuir a desigualdade apenas com um pacto mal desenhado com as classes trabalhadoras organizadas, mas também ampliando o olhar para os trabalhadores informais e as categorias surgidas com as novas relações de trabalho. Jamais um pacto servil com as elites sanguessugas, mas com uma parceria sólida com as elites modernas e produtivas. Somente assim poderemos avançar e aperfeiçoar a modernidade tosca e mal construída que desenhou a cara perversa deste Brasil desigual. Eu tenho um projeto nacional de desenvolvimento capaz de ajudar a fazer isso. Eu acabo minha história, algo que eu quis contar. A tragédia de Canudos que não para de espantar. Ouço a voz de conselheiro a gritar na imensidão: o sertão vai virar mar e o mar vira sertão. O sertão vai virar mar e o mar vira sertão. Chega! Precisamos colocar nosso povo e nosso belo país no centro do progresso e das decisões mundiais. Este é o seu verdadeiro lugar na história.